Apocalipse 22, 8 e 9, nos diz assim a palavra do Senhor. E eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Deus e Pai, fale conosco segundo teu querer e graça. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer aqui uma recordação. Primeiramente, nós vimos sobre a natureza dos anjos. Aí o texto nos diz, Ageu, né? É chamado de o embaixador, o anjo de Deus. Essa palavra lá no hebraico, malak, ela serve tanto para designar anjos, seres celestiais, bem como seres humanos também, como é o caso aí do nosso irmão, o profeta Ageu. Continuando, ainda sobre a natureza dos anjos, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Por que os anjos também devem louvar a Deus? Porque Deus os criou, são criaturas de Deus. Então eles prestam louvores ao Senhor. Quem foi que criou os anjos? O Senhor Jesus Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas lá. Tronos, dominações, principados, potestades. Estão aí. As classes de anjos. Nós vimos um pouquinho sobre os querubins, que são os anjos poderosos e valentes da Bíblia. Os serafins são aqueles anjos da adoração, lá de Isaías 6. O arcanjo, nós só conhecemos o Miguel. Na literatura apócrifa que a Igreja Católica usa, há também o arcanjo Rafael. Nossa literatura canônica, apenas o arcanjo Miguel. Aí temos principados, potestades, poder e domínio. Algumas versões traz diferente, essa mesmo que nós lemos no verso anterior. Nós vimos lá que são tronos, dominações, principados e potestades. A Bíblia não dá detalhes a respeito de quem são. E funções, etc. Só sabemos que, por certo, são classes de anjos superiores ou com pelo menos atividades distintas na Escritura. E aí, por nome, nós só conhecemos dois anjos. É o arcanjo Miguel, é o anjo de Israel, e Gabriel, aquele que levou as notícias e tal, da vinda do nosso Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Vimos também sobre o caráter moral, teste de aprovação e reprovação dos anjos, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. Então os anjos também foram feitos pelo Senhor, então são bons. E por último, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Deus reservou no Tártaro, na escuridão, em prisões eternas, para juízo naquele dia, é o que nos diz aí, ações também dos anjos bons. Por incrível que pareça, esse ainda não é o assunto que chama mais atenção no estudo dos anjos. Eu percebo que a maioria das pessoas gostam mais quando falamos dos anjos maus, né? Vamos ver. Sobre os anjos bons, vamos nos ater àquelas ações desses anjos junto do povo de Deus. Eles estão na presença de Deus e adoram a Deus. Então a primeira coisa que esses anjos fazem é estar diante de Deus para adorá-lo. Então lemos a palavra do Senhor aí no livro do Salmo 29, livro dos Cânticos, os versos 1 e 2. Eles estão na presença de Deus e o adoram. Salmo de Davi ao Senhor: ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Aí os filhos dos poderosos são os anjos de Deus, os malaques de Deus. Deus deve ser, diz o outro verso aí, do Salmo de número 89. Esse salmo eu não copiei ele para os irmãos, mas diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Falando dos anjos. E grandemente reverenciado, temido por todos os que o cercam. É o Salmo de número 89, o verso de número 7. Eles, os anjos, se regozijam nas obras de Deus. Vejam esse texto aí, interessante, de Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. O contexto aí é de uma pergunta, eu não estou pondo a interrogação aí, apenas para afirmar
que esses filhos de Deus, eles glorificavam, eles rejubilavam, eles adoravam a Deus. Outro texto: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Esse texto aí, bastante complicado, mas faz referência à comunidade dos santos, daqueles que permanecem em Deus, junto de Deus e, portanto, em amor, e os anjos fazem parte desta comunidade. Eles executam a vontade de Deus, operando na natureza. Vamos lá. Diz o texto aí do Salmo 103. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então os anjos obedecem à voz do Senhor. Então nós não somos encorajados de maneira alguma a orar a anjo, a pedir a anjo. Já que o anjo está pertinho de mim, por que eu vou orar a Deus Pai, né? Então vou falar com ele que está perto de mim, ele já resolve meu problema. Ele não obedece à voz do homem, ele obedece à voz de Deus. Então é Deus que o manda a executar certas tarefas importantes. Diz o texto ainda, 14, 18 de Apocalipse. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Isso dá-nos uma ideia que Deus pode ter reservado seres angelicais que devem cuidar de determinadas áreas da natureza. Por que não? Por que não? Segue o mandado de Deus, mas operando diretamente na natureza. Esse anjo aí, ele tem o poder sobre o fogo. Vamos ver outro texto, Mateus 28, 2. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Na verdade, João 5, verso 4. É lá no tanque de Betesda, ele descia e mexia as águas. Ele ficava com aquela função de mexer com as águas. Mas primeiro, não fala que ele é o primeiro, não. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 12, 13. Irmãos, não sabemos exatamente se esse príncipe do rei da Pérsia, esse anjo da Pérsia, se ele aí é um anjo mau ou bom. Porque ele pode simplesmente, mesmo sendo um anjo bom, ter de alguma maneira impedido. Não sabemos como é que funciona essa comunidade dos anjos em relação às nações. Mas dá aqui para entender que anjos designados para atender certas nações. É o caso, por exemplo, de Israel. Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O Miguel, o príncipe de Israel. Ainda Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Esses filhos do teu povo é o povo de Israel. Então, irmãos, o arcanjo Miguel deve guardar Israel e tem guardado os israelitas ao longo desses milênios. Porque nunca houve na terra, irmãos, um povo, uma raça que sofre como os judeus sofrem. Final do século XIX, a França perseguiu os judeus, irmãos, para acabar com os judeus. Acabar. O mundo todo. De vez em quando há um levante. Na Inquisição, se os padres católicos, as autoridades encontrassem qualquer lugar, inclusive no Brasil, qualquer objeto judaico, um candelabro, uma arca, qualquer pintura, uma estrela de Davi, o sujeito seria interrogado e não em poucos casos eles seriam mortos, assassinados, porque não podia ter nenhuma crença judaica. Nenhuma. A Igreja Católica começou com uma ideia bem cedo de que Jesus veio e os judeus mataram a Jesus. Então eles não eram dignos de todo aquele chamado que Deus havia feito com eles. Então esse povo merece ser morto. Irmãos, a Igreja Católica passou milênios, séculos, perseguindo os judeus. João 23 foi o primeiro Papa, já agora no século 20, que se reaproximou dos judeus. Ele estava indo para a Basílica, andando pela rua, mandou o motorista parar, ele desceu do carro em frente a uma sinagoga e entrou. E abraçou o rabino, eles se abraçaram, choraram, conversaram,
ali foi o primeiro passo que a Igreja Católica deu de reaproximação com os judeus. Pouca coisa, mínimo de toda a perseguição que eles fizeram, que a Igreja Católica fez ao povo judeu. Mas o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, é o anjo que cuida da nação israelita. Os anjos também guardam a igreja sobre os deveres dos ministros da igreja. Vamos ler? Nos diz a palavra do Senhor. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E aí Paulo vira-se para Timóteo, num gesto de uma exortação bastante dura, bastante séria, ele diz para Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardem essas coisas, nada fazendo por parcialidade. 1 Timóteo 5, 19, 21. Então, ali está uma espécie de santo conselho, Deus Pai, Deus Filho, os anjos eleitos de Deus, recebendo o quê? Recebendo a correção ou na instrução imparcial que Timóteo devia fazer em relação à igreja em Éfeso. Então, aqui vemos os anjos eleitos de Deus diante de Deus. Então, a igreja, como que velando pela igreja do Senhor. Então, irmãos, nós devemos saber que os anjos de Deus estão a serviço de Deus para ministrar e ajudar a nós outros, os crentes, a seguirmos com o nosso compromisso cristão, assistindo e protegendo cada um dos crentes de maneira individual. Então vamos ler esse verso, que é um verso muito importante, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, é o Salmo 91, 11 e 12, para que te guardem, ou para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Irmãos, isso nos deve trazer a nós, ao invés de medo, segurança. Saber que Deus está conosco e que anjos estão a nos guardar. E se alguma coisa ocorre conosco, foi uma permissão de Deus. Foi, de alguma maneira, uma provação que Deus permitiu que passássemos. Ou até mesmo Deus pode permitir uma luta parecida, desse nível, desse tipo, para que nós, inclusive, sejamos provados. Ou quando nós cometemos algum problema, algum erro, algum pecado, e aí Deus libera até o próprio anjo maligno para poder nos corrigir, e por aí vai. Mas tudo sob a direção de Deus. Então Deus usa os anjos e usa nós, como anjos de Deus aqui, digamos, por exemplo, na pregação e anúncio das boas novas, que não foi permitido aos anjos fazer. Essa é a ideia muito corrente ali da primeira carta de Pedro, que os anjos desejaram, mas eles não puderam fazer. Punindo os inimigos de Deus. O texto que nós vamos ler agora diz-nos que o exército assírio, os inimigos de Jerusalém, de Israel, eles estavam cercando a cidade. Havia, irmãos, em torno dos muros, 185 mil soldados. Era pouca gente, não. Era uma multidão. E aí, eles estão no muro afrontando a Deus, afrontando a Israel, a Judá. E a Bíblia diz que o rei Ezequias pegou aquelas cartas, levou, apresentou diante de Deus. E Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele o seguinte: olha, para o Senaqueribe, ele não estava ali, o Senaqueribe, mas o Rapsaque estava. Fala para ele, do mesmo jeito que ele veio, vai voltar e tal, vou pôr um anzol no nariz dele, e etc, etc. Bem, a Bíblia nos diz que naquela mesma noite, o anjo do Senhor entrou no arraial dos assírios, e o anjo do Senhor eliminou 185 mil homens. No outro dia eram mortos, todos mortos, porque Deus fez essa coisa gloriosa. O anjo do Senhor desceu e fez isso. Então a gente fica pensando aí que a gente é muito poderoso, essas armas de guerra. Eu sempre gostei de literatura militar, sempre, desde criança. E gosto, e não tem muito tempo, mas às vezes vejo alguma coisa, que poderio, né? Aqueles submarinos russos da última geração, coisa astronômica, coisa extraordinária, aquelas naves espaciais, né? Aí a gente fica olhando, inclusive, essas naves dos filmes de 900 quilômetros, né?
de comprimento. Isso para Deus não é nada, irmãos. Para os seres celestiais isso não é nada. Imagine para o Todo-Poderoso. Bem, então aqui Deus agindo através do anjo. Diz o texto: porque, pois, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Segundo Reis 19:35. Irmãos, é importante, depois que nós aprendemos um pouco sobre os anjos, nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos confundir as coisas. Então vamos a essa advertência que a Bíblia nos traz sobre os anjos bons. Primeiro, irmãos, é que os anjos não devem ser considerados agentes mediadores da graça de Deus. Não. O Strong escreveu assim: os anjos bons não devem ser considerados como agentes mediadores da providência regular e comum, mas como ministros da sua providência especial nos assuntos da sua igreja. Então os anjos estão a serviço da igreja, a serviço dos santos, mas não para a questão da salvação. Salvação é só em Cristo Jesus. Nós somos mediados por Jesus. A nossa oração é a Jesus. Nossa salvação ocorre em Jesus. Nós reunimos não em torno de anjos, mas em torno de Jesus. Nós já vimos aqui, não vamos voltar, as histórias escabrosas de pessoas, igrejas e servos de Deus, pastores, que começaram a fazer culto a anjos. E como se deram mal nisso. Então os anjos são criaturas de Deus. E criaturas jamais devem ser adoradas por conta do perigo da idolatria. Olha só, o texto que nós lemos aqui, nós vamos repetir a leitura dele, que é Apocalipse 22, 8 e 9. Olha João, o servo de Deus já velho, experimentado, cometendo um lapso. Isso nos traz um sinal de advertência em que pode acontecer conosco. Se João está prostrando para adorar um anjo, porque eu não poderia ser tentado a fazer o mesmo. Diz o texto: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Portanto, seu João, adora a Deus e não a mim. Eu vim te ajudar. E estou aqui a serviço seu, dos seus irmãos que obedecem o livro dessa profecia. Ou seja, até para mim e para você. Se o anjo tivesse a oportunidade, teria dito: não, eu estou aqui para te ajudar e ajudar o irmão tal e tal, lá na segunda igreja, lá no século 21. Mais ou menos isso. Ele está dizendo para João. Então, para João, não adore a mim, o anjo está dizendo. Adora a Deus, pois apenas Deus é digno de toda glória e de todo louvor. Outra frase do Strong para a gente pensar sobre essa questão da idolatria. Se os homens não se abstêm de cultuar os seus semelhantes, os jogadores de futebol são chamados de maneira muito clara de ídolos. Idolatria. Quando estes têm sido sacerdotes ou mediadores das comunicações divinas, o perigo da idolatria seria muito maior se entrássemos em contato mais estreitos e constantes com os anjos. Ora, se a gente adora os sacerdotes, tem gente que em Valadares que cumprimenta os pastores da igreja dele, o pastor, sei de um só, né? Nem pastor, é mais do que pastor, de joelho e beijando a mão. Onde vão as coisas? Imagina se o anjo aparecesse lá, eles iam fazer o quê? Iam rasgar a boca assim, né? Só pode. Que bobeira é essa? Então, Deus, por misericórdia, não nos permite ver esses gloriosos seres, que nós temos uma facilidade, irmãos, para idolatria. Hoje no país nosso, nós vivemos umas idolatrias a pessoas, né? Eu vejo aí um grupo, por exemplo, lacrando com Lula. São os lacradores da esquerda. O Lula é uma espécie de Deus. E outros também do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro para falar qualquer coisa, o que também é. Irmãos, isso é uma coisa perigosa. E nós somos tendenciosos a isso. As pessoas brigam, se matam, por causa inclusive de time de futebol. Por causa de política. De política até não tem muito problema morrer, não, que se for a causa for justa, vá lá. Mas futebol, não é? Então nós temos essa facilidade. Deus, por graça, é o que Strong escreveu aqui,
Ele não nos permitiu ter acesso, uma visão dos anjos, porque senão nós poderíamos adorá-los e faríamos, irmãos, com muita facilidade. Eu já vi orações nas igrejas, principalmente os irmãos mais dados a essa área de libertação. Alguns fazem umas orações muito estranhas. Estranhas demais. Demais, que precisa de correção. Eu nunca deixei de corrigir. Lá na terceira igreja tinha uns negócios esquisitos, chamava e falava. Aqui também já falei, e não deixo passar não. Porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus não pode ser entristecido. Senão ele para de agir no nosso meio. E a gente acha que não, mas heresia é um pecado gravíssimo. Muito pior do que qualquer outro pecado. E às vezes nós toleramos bem uma heresiazinha. Levamos aquilo na boa. Nós vamos começar a estudar a carta de Paulo a Timóteo, a carta primeira. Os irmãos vão ver como heresia é uma coisa séria e grave. Então o perigo da idolatria é que Deus está evitando, não nos deixando ter contatos com estes seres celestiais. Os anjos também são seres, irmãos, limitados. Diz-nos ainda um texto aqui do Smith, Don Smith. Ele escreveu assim: o poder deles, por natureza, dependentes e derivados, exercidos segundo as leis do mundo espiritual e natural. Ou seja, anjos, eles não são onisciente, onipotente, onipresente, não. Dotados, são espíritos, então eles são dotados de uma energia muito superior a tudo que nós conhecemos. De modo que eles estão aqui invisíveis e agem, etc, etc. Nós não sabemos nem explicar como isso ocorre. Mas eles estão debaixo de leis da natureza. Eles não podem, como Deus, criar. Nenhuma obra é criada pelos anjos. Ou operar milagres. Eles podem atuar no milagre que Deus está operando. Agir sem meios. Sondar os corações. Coisa diferente do Espírito Santo, continua dizendo aí Smith, que pode diretamente influir a mente humana. Os anjos, eles podem influir os homens só em meios análogos àqueles pelos quais os homens influenciam uns aos outros. Os anjos não podem mudar sua fé, sua crença. Ele não pode. Ele pode te ajudar a resistir uma tentação, te abençoar, como um homem pode ajudar o outro, mas eles não podem passar disso. E ele encerra dizendo: como os anjos maus podem tentar os homens para o pecado, assim também é provável, está faltando um acentinho aí, que os anjos bons possam atrair para a santidade. Então, já que os anjos maus tentando-nos para o pecado, possivelmente os anjos bons também tenham essa força, essa energia, esse poder para nos ajudar a vencer o pecado e até mesmo para glorificar a pessoa de Deus. Então, suponhamos que você esteja numa empreitada e o anjo pode chegar lá e sabotar alguma coisa, um equipamento seu, alguma coisa, sei lá, né? Para que você não concretize determinada coisa. Quebrar o carro, e aí tem gente achando que é o diabo, é o próprio Deus enviando o seu anjo, né, nossa? Para poder fazer alguma coisa desse tipo. Pode ser, pode não ser. Mas ele diz aqui, já que os anjos maus podem ter essa influência, por que não os anjos bons também, no que diz respeito à nossa adoração e até a proteção contra o pecado. Então nós vamos ficar por aqui com relação à ação dos anjos bons. Semana que vem já entramos no último tópico, que ele é bem grandão, sobre a atuação, as funções dos anjos maus. A primeira coisa, eles estão se opondo à obra de Deus. Então não pense que o diabo está gostando de nada. Nós temos evangelização, não evangelismo, né? Evangelismo é a doutrina da evangelização. Nós vamos fazer evangelização, evangelizar e agir, né? Agindo, mostrando o evangelho. Então pode ter certeza, as hostes infernais estarão contra você, te fazendo cansar o dia todo, arranjando alguém para te perturbar, para você não vir e tal, sumir no seu chinelo. Ele faz o que for, tiver no alcance dele, ele faz, né? Mas em compensação nós temos a graça de Deus e o Todo-Poderoso que abre os caminhos para a gente poder fazer a obra que Deus quer que se faça. Vocês já notaram, irmãos, uma das coisas mais difíceis é orar. O peso é muito grande, não é? Ler a palavra, meditar.
a moçada está aí toda cheia de energia e tal, vamos orar. E senta no banco e dorme. Vocês lembram que eu contei aqui de um capetinho pequenininho, né? Que falava lá na roça que um capetinho pequenininho sentava na cabeça dos meninos na igreja. E aí punha um pezinho num olho e outro no outro. E o olho ficava pesado, aí ele se entregava, né? E se falasse assim, entregou-se ao Morfeu, aí é mais demônio ainda, né? Mais demônio ainda.